2 Samuel capítulo 6, vamos do verso 10. Amém? Ouça o som de folhas. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed toda a sua casa. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por todo esse período de adoração. Nós chamamos a existência a consciência, Pai, a integridade da nossa mente, livre de toda intempérie lá de fora, Senhor, de todo anseio, para que a Tua palavra ministrada seja uma semente clara, Pai, e o nosso coração, a nossa mente, uma terra boa, para que quando cair em nós, Pai, possa germinar e dar frutos de arrependimento e restauração, e frutos que nos encaminham, Senhor, para uma jornada com o Senhor, Pai. Nós oramos e abençoamos, Senhor, tudo aquilo que for ministrado em nome de Jesus. Amém? Essa história aqui, na verdade, esse texto aqui, ele entra num contexto histórico muito interessante, cheio de enigmas que precisam ser orientados, né? Porque ela está no final de um ciclo aqui. Você lembra do sacerdote Eli, que teve seus filhos, Ofni e Finéias, não foram educados da maneira que deveriam ser educados, não foram guiados no caminho como deveriam ser guiados, não foram instruídos como deveriam ser instruídos. Homem, os 2 filhos que prevaricaram dentro do templo, diante da arca, que usurparam dos utensílios do templo, do sacrifício que era oferecido a Deus. Os seus 2 filhos, levantados como sacerdote na casa do Senhor, que prostituíram dentro do templo, que profanaram o templo do Senhor. E você vai ver ao longo da caminhada que Eli pagava um preço alto pela vida dos seus 2 filhos, a ponto de aquele sacerdote perder o rumo de como lidar com as coisas de Deus. No final da sua vida, era um homem já sem forças para andar, um sacerdote cego, e aqui nós estamos falando de coisas naturais que pode nos indicar coisas espirituais. Um sacerdote, um homem de Deus sem visão, ele não consegue instruir aqueles que caminham debaixo da sua cobertura, não consegue instruir aqueles que caminham com ele para a direção correta. Todo sacerdote que ele perde a estrutura visionária, perde a palavra profética, ele para de sonhar, ele deixa de ter uma palavra profética para o dia de amanhã, ele perde a sua essência daquele que dá a direção. E aqui nós estamos falando de coisas naturais, mas que apontam para coisas espirituais, a ponto dos teus filhos, ele fazer vistas grossas para aquilo que os teus filhos estavam fazendo dentro do templo. E nos dias do sacerdote Eli, houve uma guerra entre Israel e os filisteus. Uma guerra na qual a arca do Senhor foi requerida no meio da batalha. E eles levaram até a arca do Senhor, o sacerdote ficou sentado na sua cadeira, esperando as notícias daquela guerra, mas o seu coração já estava contrito, amargurado, porque ele sentia que algo poderia acontecer naquela guerra. E a arca do Senhor vai, mas nós vamos entender que os filisteus, nessa batalha específica, eles vencem a batalha. Isso nos indica que a arca não quer dizer nada se a presença de Deus não estiver junto com aquele povo. A arca foi levada junto à batalha, mas a presença de Deus, o próprio Deus, não estava lá. E aquele povo perde aquela batalha. Quando eles perdem a batalha, os filisteus retiram a arca, que simbolizava a presença de Deus. Para toda Israel, aquela era o símbolo maior, era o contexto mais magnífico
da estrutura de uma nação, era a presença de Deus, era a arca, aquilo onde aquela arca estava, a presença de Deus era como se fosse o símbolo, olha, Deus está lá, por quê? Porque a arca está lá, tanto é que quando os filisteus ouvem que a arca chegou, eles nem sabem que a arca ainda estava ali no meio deles, mas eles ouvem um tamanho de júbilo, de brados de júbilo no meio do arraial de Israel, e eles entendem, Deus está com ele, ai de nós que nós vamos perecer agora. Olha a importância não só do povo de Israel, mas dos seus próprios inimigos, de entender o quão valioso é a presença de Deus estar no meio de um povo. Quando a presença de Deus chegou, simbolicamente pela arca, chegou, eles ouviam tanta alegria, tanto júbilo, que os inimigos temeram aquilo que estava acontecendo do lado de lá. Olha só a intensidade de tudo isso. Só que é importante nós entendermos que, no momento que os filisteus vencem a batalha, retiram a arca, uma coisa acontece. O sacerdote, onde ele estava? Sentado, lá, imagino na sacada da sua casa, esperando a notícia, mas o seu coração já estava amargurado. E aí chega o mensageiro, ele diz uma coisa muito interessante, ele fala assim, olha ali, o exército filisteus, ele veio e devastou todo Israel. E ele continuou ouvindo. Mas ainda ele não parou por aí. Ele matou seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ele continuou ouvindo. Mas ele disse assim, a arca de Deus foi levada. No momento que ele fala, a presença de Deus foi retirada de nós, o sacerdote, ele sentiu um grande peso, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu na hora. Mas é importante a gente entender as entrelinhas daquilo que está acontecendo. Enquanto matou todo o povo, estava tudo bem. Matou um filho, matou o outro, estava tudo bem. Mas quando a arca de Deus, a presença de Deus é levada, aquilo entra como uma facada no seu coração. Porque não há ser humano sequer que persiste numa terra, que consiga conviver numa terra, se a presença de Deus não vá com ele. Ele pode até caminhar, pode até viver uma vida, mas sem Deus ele está morto em si mesmo. Ele consegue sobreviver numa terra, mas sem a presença de Deus, de nada vale tudo aquilo que ele planta nessa terra. E o sacerdote entende, ele fala, olha, pode devastar todo Israel, pode matar todo mundo, mas tirar a presença de Deus do nosso meio é uma condenação interna para a ruína dessa nação. Não é só pontuar uma guerra, mas a nação seria devastada, porque eles estavam presos onde? Na presença de Deus que validava tudo aquilo que eles faziam. A sua nora, quando ouve a notícia, ela entra em trabalho de parto, ela estava grávida, ela entra em trabalho de parto. É tamanha a intensidade daquela notícia. Deus não está conosco. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu passei 2 anos, desde que eu me converti, eu servi a Deus com muita intensidade. Vai para 22 anos já. Com muita intensidade. No primeiro dia que eu entrei na porta da igreja, eu passei a carregar a mala do meu pastor. Eu me entreguei à vida com Deus, eu me entreguei no ministério, eu me entreguei a tudo. Só que passaram alguns anos e eu fui entrando no automático. Sabe o que é entrar no automático? É você vir prestar um culto a Deus por mera conveniência. Eu vou para a casa de Deus não porque eu quero a presença de Deus, mas porque é um ambiente gostoso, porque é uma música legal, porque meus amigos estão lá. E eu entrei no automático e por 2 anos, eu já disse isso para vocês, por 2 anos eu não ouvi a voz de Deus. Eu não sentia Deus, eu não sentia a palavra de Deus, eu lia e nada me saltava mais nos olhos. Eu não ouvia nos meus ouvidos espirituais nada que vinha além daquilo que era humano. E aquilo machucava minha alma, aquilo me maltratava 2 anos. Onde eu estava? Na casa de Deus. Eu nunca deixei de estar na casa de Deus. Só que isso não quer dizer nada se você não tem a presença de Deus com você. Acredite no que eu estou falando. Eu estava morto num ambiente de vida.
Eu tinha perdido a minha vida num ambiente onde que era para ter sido restaurada a minha vida. Eu não tinha forças num ambiente onde era para ser renovadas as minhas forças. Eu estava angustiado num ambiente que era para me trazer alegria. Eu não tinha condições emocionais e espirituais mais para servir a Deus, mas por conveniência ministerial, eu estava todos os dias na casa de Deus, a ponto de chegar um momento, Senhor, pelo amor de Deus, fala comigo que eu não consigo mais desse jeito. É isso. É isso aqui. Todo ser humano, ele precisa estar ligado à sua fonte. Nenhum ser humano é capaz de sobreviver sem estar ligado à sua fonte, que é o Senhor na sua vida, porque Ele é a fonte de subsistência da raça humana. É por Ele que nós vivemos, é para Ele que nós vivemos, porque é por Ele que nós persistimos e resistimos ao dia mau, às contradições que vêm sobre as nossas vidas, tentando ceifar nossa vida, nosso casamento. Quando está tudo bem, está tudo maravilhoso, querido, mas deixa eu te falar de uma coisa, quando chega o dia mau sobre a sua vida, uma enfermidade toca em você, você vai ver que você precisa correr para a fonte restauradora que é o Senhor. Não tem como permanecer, nós não temos condições humanas, emocionais, de resistir às intempéries da vida, sem correr aos braços, ao seio do Senhor todos os dias, e buscar dele, que é a fonte segura para a resistência humana. Você pode ir num psicólogo, isso é maravilhoso, é um instrumento de Deus na terra, nós acreditamos nisso. Mas nada vai corrigir a tua vida se esse vazio que está dentro do seu peito muitas vezes não for suprido, e ele só pode ser suprido pela presença de Deus. Por que um jovem se envolve com as drogas? Ele está tentando indiretamente suprir uma necessidade que ele tem, uma necessidade que é exclusiva de Deus, que pode preencher toda a tua alma, toda a tua estrutura emocional e espiritual. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, ou sem Ele, nem essa terra não poderia existir, ainda que ela subsista, mas ela em si, ela está morta. Acredite no que eu estou falando. Porque a vida, ela vem de Deus. A vida vem de Deus. As nossas esperanças estão no Senhor. E quando ele vê que a arca foi levada, a sua nora entra em trabalho de parto, ela começa aquele bebê tentando sair, eu imagino devastada emocionalmente, de entender aquilo que tinha acabado de acontecer, e aquele bebê sai, e ela, antes de morrer, ela grita, e acabou! Que quer dizer o quê? Foi a glória do Senhor. E aquela arca é levada para a casa do Deus dos filisteus. E ela é colocada diante de uma estátua, de uma estrutura que era a feição do Deus dos filisteus, significando a humilhação, a sujeição, um Deus sujeito a outro Deus. Eu coloco um Deus debaixo de outro Deus. Simbolicamente, para a nação, para os filisteus, aquilo era muito importante, porque nós vencemos aquele Deus invencível. Nós vencemos o Deus todo-poderoso deles. Então, isso quer dizer que o nosso Deus é muito mais poderoso que o Deus deles. E assim nós vamos colocar a arca debaixo do nosso Deus. Só que uma coisa interessante. No outro dia, quando os sacerdotes chegam no templo do Deus dos filisteus, uma coisa aconteceu. A estátua caiu diante da arca do Senhor. Oh, glória! O Deus dos filisteus agora prostrado diante da arca do Senhor. E aí eles chegam, eles veem aquela cena, falam, impossível, algo aconteceu. Chega aqui, vamos, nós precisamos falar alguma coisa para o povo, não temer. Houve um terremoto durante a noite, um vento muito forte,
E passou e entrou dentro do templo, o terremoto tremeu a terra e a estátua caiu, está tudo certo. Foi só uma questão ali natural, uma tempestade que passou, está tudo certo. Só que aí a noite vai, o dia passa do outro dia, a estátua é recolocada sob a arca simbolicamente sujeita aquela estátua, e no outro dia cai a noite, e pela manhã aquela estátua novamente o quê? Prostrada diante da arca. Só que uma coisa aconteceu, sem a cabeça e sem as mãos. As mãos ficam estendidas sobre a soleira da porta. E a Bíblia diz que até os dias de hoje, aquele povo não pisa na soleira da porta, por conta da sujeição do seu Deus, ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da glória, ao Deus onipotente, ao Deus onipresente, o nosso Deus Todo-Poderoso. Todo joelho tem que se dobrar, toda a estrutura humana se dobre, toda a estrutura terrena tem que se prostrar diante do nosso Deus. Olha que interessante. E aquele povo teme a presença de Deus no meio deles. Por quê? Porque não é só a estrutura deles que caiu, o Deus dele agora que se prostrou, não. Mas agora o Deus exerce uma ira sobre aquela nação. E o povo começa a ser atacado por úlceras, por tumores dentro do corpo. Alguns dizem que foram atacados até por hemorroidas gigantescas. Todo o povo. Infestação de ratos, e eles não entendem o que está acontecendo, mas uma coisa acontece, a glória de Deus manifestada naquele lugar, juízo sobre aquela nação, e eles desejam, pelo amor de Deus, alguém tira esse Deus daqui, que eles vão acabar com tudo. Reconheceram quem que é o Deus de Israel. E eu vou resumir, eles levam a arca a um outro vilarejo, aquele outro vilarejo é tomado por tumores também, infestação de ratos, eles colocam em cima de uma carroça sobre bois novos e dá uma direção. Se esses bois, eles guiarem essa arca para o povo de Israel, então nós vamos entender que é uma intervenção do Deus deles. Se guiarem para outro canto, nós vamos entender que foi só um acaso, mas a arca vai em direção ao povo de Deus. Agora o segredo está aqui. A arca foi colocada na casa de Abinadab. E aqui eu quero iniciar com vocês. 20 anos. A Bíblia diz que foi colocada na casa de um homem. Aquele homem levanta o teu filho como sacerdote para cuidar daquela casa, daquela arca. E 20 anos a arca na casa de um homem. E a Bíblia não revela nada, senão lamento do povo de Israel. 20 anos. Só que depois de tirar da arca, ela foi levada para a casa de um homem chamado Obed-edom. E por 3 meses a Bíblia diz que aquela casa foi mais que abençoada, toda a família dele foi abençoada, toda a terra dele foi mais que abençoada. O que eu quero dizer com isso nessa manhã? Deus, ele sempre está disposto a fazer. Ele está sempre de mãos estendidas. Ele está sempre com os ouvidos atentos ao teu clamor, à tua oração. Ele está sempre com os olhos atentos a você, a tua vida, a vida da tua família, ao teu papai, à tua mamãe, ao teu filho, ao teu esposo, à tua esposa. Mas ele vai derramar sobre a tua vida à medida que você honra a presença dele, à medida que você conduz a presença dele na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai achar mais a arca banhada em ouro, você não vai achar os querubins, as argolas, você não vai achar mais o cedro, não, porque a arca se tornou você, é o teu coração agora, é a arca do Senhor, é o lugar da habitação do Senhor, é o lugar da visitação do Senhor, é o lugar onde ele escolheu habitar. Agora a maneira com que você conduz essa presença vai fazer toda a diferença na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua terra, dentro da tua casa, dentro da tua cidade. Você pode permanecer em Deus, você pode estar aqui na igreja, você pode vir, pode tocar, pode ministrar, pode participar de um ministério, pode até ministrar a palavra, ministrar o louvor, mas se Deus não estiver com você, nada muda na tua vida. Você pode fazer porque a gente cai no automático. Eu posso fazer um culto sem Deus.
É por isso que em alguns lugares que você vai, misericórdia, Senhor, se algum dia um dos irmãos aqui entrarem nessa casa, eu te peço em nome de Jesus e não sentir a tua presença, Pai, trate com a minha vida, Pai, porque algo de mal eu estou fazendo. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, Pai, que todos os dias da nossa vida, Pai, o Senhor reparta uma porção da tua glória, da tua presença conosco, Pai, porque nada importa nesse lugar, Pai, se não for a tua presença. Não é uma palavra que muda, não é uma canção que muda, Pai, se não for a tua presença no nosso meio, nada muda na nossa vida, nada muda na nossa vida. É Deus, é a presença de Deus na nossa vida. Eu posso vir fazer um culto, querido, você pode estar num lugar e não sentir Ele, e não sentir a presença de Deus. Só que não faz sentido, porque eu tenho que colocar o meu coração à disposição dele, porque eu posso ministrar uma palavra, porque é conveniente, eu posso estudar, eu posso ler um livro, gravar aquela mensagem e transmitir ela para você, mas se ela não for carregada com vida até o teu coração, nada muda na tua vida. Se você não vir para esse lugar e rasgar o teu peito e falar: Senhor, fala comigo, eu preciso te ouvir. Se você não rasgar o teu coração, não é a igreja que vai mudar a tua vida, querido. Não é a igreja que vai mudar a tua vida. Você saiu da sua casa, do conforto do seu lar. Não passe uma vida inteira simpatizando com as coisas do Senhor. A Bíblia diz, Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre toda a terra. Mas agora, toda a terra está cheia da sua glória. Joel vai dizer assim: e derramarei do meu espírito sobre o quê? Toda a carne. Sabe qual que é o princípio do derramamento do espírito? É a carne sedenta por ele. O princípio da manifestação da glória de Deus não é uma palavra bonita, um louvor abençoado, não. O princípio do derramamento do espírito é uma carne sedenta. Onde tem carne, o espírito pode se manifestar, mas a carne tem que querer. Porque Deus é o único ser que não vai arrombar o teu coração para entrar. Satanás vai tentar devastar a tua vida, devastar o teu coração, devastar a tua família, bater o pé na porta, entrar dentro da tua casa, destruir o teu casamento, destruir o teu relacionamento, destruir o teu trabalho, destruir tudo. Mas Deus não faz isso. Ele simplesmente, por amor, Ele vai te chamar e você o convida a entrar dentro da tua vida. E a Bíblia diz assim: se você convidar e entrar, Ele ceiará contigo. E você com Ele, vocês terão um relacionamento, e a sua vida não é mais a mesma, porque Ele vai repartir da vida dEle contigo. Ele vai ouvir os teus anseios, os teus lamentos, as suas dores, as suas angústias. E dentro de você Ele vai começar a construir coisas inestimáveis, tão poderosas, que você nunca acreditou que poderia acontecer na tua vida. Talvez você sentia a última pessoa da tua casa, da tua família, a pessoa menos valorizada no teu contexto, mas Deus em ti, coisas poderosas podem acontecer, lugares maravilhosos Deus pode te levar, porque já não depende só de você, é o querer dele na sua vida. Aleluia. A presença de Deus não pode estar na estrutura, ela deve ser levada sobre os seus ombros, dentro de você. Quando Davi, ele deseja, ele anseia levar a presença de Deus de volta para casa, ele faz uma coisa por impulso do coração, desejo do coração, boas intenções. Ele constrói um carro, ele coloca bois, e os levitas colocam a arca em cima do carro de boi.
E a Bíblia diz que eles vão levando a arca, conduzindo a arca. Chega um momento que o boi tropeça, a carroça balança, e o levita vai lá e coloca... Qual é o nome dele, tia? Usar. De máscara a gente só ouve um sussurro. Usar com uma boa intenção, ele vai lá e toca, segura a arca. No mesmo momento que ele toca, a Bíblia diz que ele foi morto pela presença de Deus. Aí Davi começa a compreender como é que funciona. Olha só, a boa intenção. Existe um ditado aí fora que de boa intenção o inferno está cheio, né? Não está cheio ainda, pode ficar cheio depois, né? Mas de boa intenção a gente não vive. Mas compreender a vontade de Deus nos traz vida. E aí Davi começa a compreender, ele fala, não, a presença de Deus não está nas estruturas. A presença de Deus não está nas estruturas humanas, não. A presença de Deus não pode ser conduzida por animais, por um carro, por bois, não. A presença de Deus precisa ser conduzida aqui, ó. Sobre o lombo, na nossa vida, nós precisamos conduzir esse Deus que nós pregamos e esse Deus que nós amamos. E ele entende isso, ele volta com a arca, ele dá uma pausa na arca. Agora, deixa eu entender como é que funciona isso. Aí ele levanta os levitas e agora ele coloca a arca sobre os ombros. E ele a cada 6 passos, ele faz um sacrifício. Até chegar com a arca no templo, na casa de Davi. Gente, deixa eu falar uma coisa. É tudo lindo, maravilhoso que nós vivemos, que Deus tem construído nesse lugar. E Deus vai fazer grandes coisas ainda. Nós cremos em nome de Jesus, nós trabalhamos muito para isso. Para que o nome dele seja propagado através de todos os meios possíveis. Mas uma coisa nós valorizamos acima de tudo isso. Deus, enquanto Ele estiver falando conosco, nós vamos caminhar. No momento que Ele parar de falar, nós vamos parar. Quando Ele mandar marchar, nós vamos marchar. Mas quando Ele mandar parar, nós vamos parar. Sabe por quê? Porque sem direção, até o sacerdote morre na presença de Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você é o responsável pela presença de Deus na sua vida. Por isso que eu falo sempre aqui, quando a gente está orando pelas crianças, é importante todo mundo orar. É importante a equipe de intercessão que está orando pela tua vida. Tem alguém orando por você, viu? Todos os dias, as madrugadas dessa vida. É muito importante, mas nada tão importante é quando você chegar na tua casa e alguém te falar, tem alguma coisa diferente com você. Sabe? Quando você andar pela rua, alguém falar, tem alguma coisa diferente com você. Tem alguma coisa acontecendo na tua vida, me conta. Meu sogro esses dias, Robert, pastor, ele me chamou, ele falou assim, me conta, o que está acontecendo? Por que você quer saber? Não, quem que você tem ouvido, quem que você tem assistido, né? Onde você tem andado, me conta. Eu falo assim, eu tenho andado na presença de Deus. Eu tenho ouvido Deus. Eu tenho assistido Deus. Eu tenho glorificado Deus. Eu tenho amado meu Deus acima de todas as coisas. É isso que eu tenho feito nos últimos dias. E porque eu tenho feito isso, Ele tem olhado para mim. Ele tem olhado para a tua vida, Ele tem olhado para a tua vida. Ele tem resistido tudo aquilo que é mal que venha contra você. Ele tem trazido você, Ele tem restaurado a tua vida, Ele tem restaurado a tua família. De pouquinho em pouquinho, às vezes até parece que está demorando. Não, mas Ele tem trabalhado. Ali, às vezes parece que está demorando, parece que eu não estou sentindo, não estou entendendo nada, mas Ele está trabalhando, acredite. Vai chegar uma hora que você vai ver, obrigado Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Você vai ver as coisas grandiosas que Ele vai fazer na tua vida, pelo simples fato de você estar ouvindo Deus, você estar falando com Deus, você está assistindo Deus, você está vivendo com Deus. Tudo vai mudando. Por quê?
Porque você está se relacionando com Deus. A arca de Deus, ela não está indo sozinha, não. Ela só vai se a presença de Deus estiver junto. É em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu quero te convidar a você estar orando pela tua vida e pela tua família. Enquanto eu estar orando, você vai orar ao Senhor. Deus, fala comigo nesses dias, Pai. Fala comigo, fala com a minha família, Deus. Eu não quero, Senhor, caminhar sem o Senhor. Davi, Moisés, ele queria ir para o deserto. Ele estava sujeito a ir para o deserto. Mas ele disse assim, se a tua presença, eu não quero um anjo, eu não quero uma palavra, eu não quero um vento, eu não quero nada. Se a tua presença não for comigo, daqui eu não sairei. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Mas nada disso vale se não for a vida do Senhor sobre a minha vida, Pai. Conduz as nossas vidas. Fala conosco, Jesus. Ensina-nos. Trate a nossa vida, Senhor, tudo aquilo que precisar ser tratado, tudo aquilo que precisar ser moldado na nossa vida, Senhor, molde, trate, Senhor, transforme, Senhor, quebra o vaso, Senhor, faz de novo se for preciso. Ó Pai, remodele toda a nossa estrutura de vida, Senhor, o nosso pensar, Deus, o nosso falar, o nosso agir, o nosso andar, o nosso caminhar. O poder do Altíssimo te envolverá. Oh, Rabanai Xerede Camações. Tua alma viverá, teu espírito Jesus renovará, e no teu corpo renova-nos, tudo Deus. novo se fará. Tua alma viverá, Ah, teu Jesus. espírito renovará, Aleluia, e em Deus. teu corpo tudo Sinta Ele agora aí te novo tocando, se querido. fará. Abra o teu coração, deixa Ele falar contigo. Abra o teu coração, deixa Ele falar, ministrar o teu coração, ministrar a tua vida, ministrar a tua alma. Abra o teu coração. Você que precisa de uma oração, vem até aqui na frente, nós vamos orar por você. Espírito Santo, me guiar. Se você quer receber uma oração, precisa nesses dias, Espírito Santo, dê um passo de fé. Nós queremos orar pela tua vida. E assim nós vamos Espírito Santo, crescendo no Senhor. restaurar. Aleluia. Não deixa passar não. Se você tem um desejo no teu coração e você sente que hoje você veio aqui nessa manhã e precisa de algo de Deus, precisa que Deus abra uma porta, precisa que Deus haja na tua vida, na tua família. Ah, meu irmão, é a tua manhã. Oh, reda maestro, rede camacho. Sim, sim. Vem pra cá, dá tempo. Vamos orar a Deus. Sobre mim, Oh, Jesus. o Espírito Santo. Sim. É isso sim. Vamos orar E o juntos. poder do Altíssimo Deus vai operar na tua vida, me querido. Deus tem envolverá. coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Sim, isso. Descerá sobre mim. Não deixe O passar. Se Espírito você Santo. sentiu no teu coração que você precisa que Deus volte E o a falar poder do contigo. Altíssimo me Você talvez não tenha envolverá. sentido nesses dias, mas precisa que Deus fale contigo. Minha alma viverá. Essa manhã é a sua manhã, é o seu dia. Deus te escolheu nesse dia, querido, para transformar a tua vida. Aleluia. Aleluia. Vamos orar pela vida deles, pastor Amar, pastor Ivete, pastor Robinson. Vamos orar pela vida deles. Amém. Pode deixar. Aleluia. Vamos orando pela vida deles, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela vida deles. Gi, pode vir, vamos orar. Senhor, nós oramos pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Senhor, Tu conheces o coração, a mente. Vem, Espírito Santo, me guiar.
Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações, e enche os nossos corações.